Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui para gravar nossa segunda aula, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. É a proposta que nós vamos trabalhar agora. O livro de Cantares, nas cópias hebraicas, ele é conhecido como Cântico dos Cânticos. A Septuaginta e a Vulgata Latina o chamam de o Cântico, traduzido como Cantares de Salomão. E na versão siríaca, ele é chamado de a sabedoria das sabedorias do mesmo Salomão, o que implica afirmar que o mesmo autor escreveu os outros dois livros, que me refiro a Provérbios e também a Eclesiastes. Se nós formos fazer uma divisão do livro de Cantares para trabalhar ele de forma sistemática, nós dividiríamos ele em 6 partes para serem trabalhadas, e foi isso que o comentarista deste material teológico fez. Ele dividiu o livro em 6 pequenas partes para uma compreensão melhor do livro, tá? A título de introdução, esse livro é um livro inspirado por Deus, tá? Apesar de ser um livro que por um bom período de tempo teve algumas dificuldades de aceitação devido ao teor do seu conteúdo, mas é um livro inspirado por Deus e alcançou, né, pela graça e pela confirmação do Espírito Santo, a sua, a sua autenticidade para entrar para o cânon sagrado. No que tange respeito à interpretação deste livro, a compreensão do conteúdo que ali está contido, nós temos pelo menos algumas formas de ver este livro. De forma literal, a interpretação literal vê o livro apenas um relacionamento amoroso entre homem e mulher, então eles colocam em prática de forma literal. Não há nenhuma espiritualidade do texto, não há nenhuma alegoria, tá? Eles veem apenas o texto em apreço, que é o livro de Cantares, apenas como um relacionamento entre homem e mulher. Nós temos também a interpretação alegórica, que vê o livro apenas como uma alegoria, sem qualquer implicação espiritual, nem relacional entre marido e mulher. Os que dão essa interpretação alegórica falam que trata-se do relacionamento de Jeová e de Israel. E esse ponto é um ponto de vista dos comentaristas judeus. Eles veem o livro apenas de forma alegórica, não há nenhuma implicação espiritual nem relacional entre Cristo e a igreja. Mas também nós temos aí a interpretação de que o livro é um tipo, né? A interpretação mais comum, nesse ponto de vista, é que vê o livro como um tipo de um relacionamento entre Cristo e a igreja. É um tipo de relacionamento de Cristo com a igreja. Essa é a teoria mais aceita, especialmente entre os evangélicos pentecostais, que costumam espiritualizar cada palavra do texto bíblico, considerando que há um entendimento, há uma revelação por detrás do texto bíblico, e que cada palavra contida no livro de Cantares tem a sua aplicação espiritual. O ponto de vista tradicional fala que o livro é um tipo das núpcias de Salomão, e o que representa o de Cristo com os gentios, né? Os judeus tinham este livro em autoestima como parte dos escritos sagrados, e do qual eles chamavam de Santo dos Santos. E os judeus entendiam que esse livro era tão sagrado que, ao ponto de proibir, né, as crianças de ler esse livro, tá? Devido à sublimidade dos mistérios entendidos por eles naquele contexto que estavam contidos dentro desse livro, né? Até porque eles entendiam que as crianças não teriam capacidade para poder compreender e entender a sublimidade dos mistérios que estavam contidos nesse livro ali. Orígenes e Jerônimo, eles afirmam que somente depois de terem 30 anos de idade, um judeu podia ler o livro de Cantares. Eles fazem essa afirmativa nos seus escritos. Portanto, ao analisar isso aqui, nessa lição aí, nós vamos nos deparar com um sentido alegórico, ora com o tipo de Cristo e igreja, e seguindo a linha dos comentaristas antigos, tá? Trabalhando a ideia de que esse livro de Cantares de Salomão, ele tem sim sentido em alguns aspectos alegórico. Em outro momento a gente vai ter ele analisando alguns textos, nós vamos ver a tipologia de Cristo e a igreja ali,
e que é o que nós vamos tentar trabalhar aqui ao longo desse comentário, dessa passagem, dessa matéria do nosso curso teológico. Então a gente vai fazer aí algumas análises. A autoria do livro, ela é Salomão, tá? Ele foi quem escreveu, né, o livro de Cantares. O conteúdo, Matthew Henry faz um eco aos demais comentaristas de 200 ou 300 anos atrás, insistindo que o livro de Cantares de Salomão é uma figura profética do relacionamento entre Cristo e a igreja. O estudante, primeiramente, verá o livro como uma figura de Cristo da igreja, mas também como uma alegoria do relacionamento de marido e mulher. Ou seja, ele é um livro espiritual que aponta para um relacionamento entre Cristo e a igreja e de forma alegórica também como um relacionamento entre marido e mulher. Dito isto, nós, enquanto estudantes, devemos observar e até analisar o posicionamento de algum comentarista que defende a interpretação alegórica e também analisar os que defendem o livro como um tipo entre Cristo e a igreja. Faz-se necessário ler este livro atentamente. Por quê? Porque o estudante poderá entender um livro a partir do momento que ele lê o livro. Portanto, todos os comentários que eu faço aqui, eles serão limitados se você não pegar o livro de Cantares para ler e estudá-lo, tá? Então, se faz necessário, para quem quer entender o que está contido no livro, as frases, as palavras, os textos que estão ali, qual a melhor forma de aplicar esse conteúdo, é necessário que se aproprie da leitura do livro de Cantares. Dito isso, o livro também está dividido em 6 partes para a gente compreender, tá? O pastor Ciro Zibordi, ele faz uma divisão de 6 partes aqui para que a gente compreenda melhor. E a primeira parte, ele trabalha a questão do anelo da esposa. O cântico ele começa com 2 estrofes de louvor ao rei, que dão a entender que ele está ausente, e por um coral de virgens da corte real. E aí os expositores judeus e cristãos interpretam como sendo a igreja cantando para o noivo. E aí a expressão está em Cantares 1 e 2, que diz assim: beije-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Os comentaristas cristãos veem aqui uma canção, uma oração da igreja sobre a velha aliança, Israel anelando a maior comunhão com o Senhor. Essa é a compreensão do texto. Como é que eles estão anelando essa comunhão? Através da encarnação, né? E este respeito existe uma citação de São Gregório, quando ele diz assim: cada preceito de Cristo dado à igreja é como se fosse um beijo dele na noiva, tá? Então, aqui há uma expressão de que essa canção é uma oração da igreja sobre a velha aliança, que é Israel, anelando por uma comunhão com o Senhor, anelando para uma comunhão maior, mais íntima com o seu Senhor. Logo após, nós vamos trabalhar o segundo ponto aí, a questão da íntima comunhão. Do versículo 1 a 4, aqui há uma súplica da amada dizendo: leva-me. Isso quer dizer que ela estava longe dele e anelava por mais intimidade, por estar perto, para se envolver mais. Tá? O desejo de maior comunhão e intimidade com Cristo deveria arder continuamente no coração de seus amados. Então, de uma forma para aplicar o texto, é de que assim como a noiva anelava, desejava esse relacionamento com o seu noivo, com o seu amado, também a igreja precisa suplicar por esse relacionamento mais íntimo com seu esposo, que é uma referência a Cristo. E ela ainda usa a expressão que me chama a atenção, dizendo que leva-me, né? A ideia de que ela gostaria de estar perto, ela precisaria estar mais próximo dele, né? Um sentimento de alguém que está sentindo saudade, que gostaria de estar vivendo, né, naquele momento que o seu noivo estaria vivendo. Só o fato de ela estar perto dele e de desenvolver esse relacionamento seria o suficiente. Depois ele vai trabalhar a questão da donzela,
né, as declarações do amado para ela, e, e assim, alguns comentários, né, e o noivo vai responder à esposa, a partir do capítulo 1, versículo 12 a 14. Depois nós temos as declarações de amor de um para com o outro, as respostas, o diálogo entre Cristo e a igreja, a partir do capítulo 1, no capítulo 1 ainda, no versículo 16 a 17, né? E aí há essa troca de palavras, de declarações, tá? Entre o noivo e a noiva, e de que nós entendemos que é um relacionamento entre Cristo e a igreja, esse relacionamento carinhoso, de envolvimento, de relacionamento, tá? A segunda parte da definição ou da divisão do livro, nós vemos aqui que ele vai trabalhar a questão da noiva e o coral, né? No versículo 8 a 17, aí nós temos, além dessa questão desse coral que está cantando para o noivo, né, nós vamos ver um convite do noivo para a noiva, quando ele diz: o meu amado fala e me diz, levanta-te, ó amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Cantares 2:10. Então há um convite do noivo para esse envolvimento, para esse relacionamento, para essa proximidade. A terceira parte da divisão do livro de Cantares, nós vamos notar aqui um movimento central e principal do cântico. A noiva entra na cidade de Davi para o casamento com o rei. Os intérpretes judeus aí, eles usam esta parte do poema como símbolo da primeira entrada da igreja do Antigo Testamento na Terra Prometida, tá? Sua comunhão espiritual como esposa do Rei dos Reis, Salomão, para estes intérpretes, seria uma figura do Rei dos Reis, ou seja, uma figura de Cristo, um tipo de Cristo ali. Os pais da igreja igualmente usam esta passagem para falar do casamento da igreja com Cristo na paixão e na ressurreição. Tá? E aí depois nós temos aí o casamento propriamente dito e o cortejo a partir do capítulo 3, tá? Nós vamos ver como se desenrolou esse cortejo, esse casamento, etc. E tal. No capítulo 4, versículo 1 a 6, nós temos o cântico do noivo, né? Quando o rei está entoando um cântico de 5 estrofes e elogia a beleza da sua noiva. Depois, no capítulo 4 ainda, no versículo 7, o encontro do rei com a noiva naquela mesma noite. O rei está se encontrando com ela, com a noiva, naquela mesma noite para expressar o seu profundo amor e admiração, usando para tanto várias figuras de linguagem. A ordem e sentido do texto hebraico é, é pleno de significado. Ele diz: vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano, olha, do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Capítulo 4, versículo 8. Evidentemente, é um convite do rei, como no Salmo 45, 10 e 11, sobre os 4 picos na cadeia das montanhas, são aqui mencionados como uma com a perífrase poética do norte da Palestina, a região de onde se procedia a noiva, ou seja, a região do Líbano, de onde se avista Damasco. Senir, um outro pico da mesma cadeia das montanhas. Hermon, um outro pico da mesma cadeia de montes, fronteira do norte da terra de Israel. O Líbano, propriamente, é um monte de onde se avista o mar Mediterrâneo, mas aqui designado toda a cadeia de montanhas. Hoje ali não se vê leopardos nem leões que desapareceram completamente, mas são a figura de linguagem exatamente que evidencia um convite do noivo para a noiva, tá? E aí ele vai tecendo ali uma série de elogios para a noiva e aí se desenrola todo esse relacionamento aí, toda esse envolvimento entre Salomão e a Sunamita, e que é uma tipologia de Cristo com a igreja. Depois nós temos aí uma quarta parte do livro, onde ele vai trabalhar a questão da mudança do curso. O comentarista F.C. Cook acredita que a partir daqui algum tempo tenha se passado entre a festividade do casamento do rei
E esta é a parte deste livro, tá? É uma nuvem de dúvidas, parece pairar sobre a alma da esposa, como se vê por este sonho que ela compartilha com as suas amigas íntimas. Então, a partir do capítulo 4 até o versículo de número do capítulo 5 e 1 a seguir, nós vamos ver de que alguma mudança no curso desse relacionamento dessa noiva com o noivo. E a expressão está clara quando no versículo 4 ela diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. É uma perífrase poética que quer dizer eu sonhei. Um ditado antigo no Oriente dizia: os sonhos são os vigilantes daqueles que lutam, a esperança é um sonho que caminha. O meu amado meteu a mão por uma fresta. As portas antigas na civilização do Oriente, assim como antigamente no Brasil, não eram abertas por uma tremela, através de uma fresta. Enfiava-se a mão e se destrancava a porta. No versículo 8 aí, a noiva agora despertada sai à procura do seu amado. Um sonho que tivera com seu amado se fora e a deixou inquieta. De alguma forma, esse sonho traz para ela uma perturbação. Então, nós vamos ver que há uma mudança do curso desse relacionamento, porque agora ele está em viagem, certo? E ela está sonhando com ele, sentindo a falta, sentindo a ausência dele. Depois nós temos aí, na quinta parte, né, o, o coro das mulheres se dirige à esposa, chamando-a aqui de sunamita, e para diverti-la, querem que ela se apresente, ou que ela apresente a dança sagrada, como era costume de seus pais. A noiva, depois de aquecer ao pedido, enquanto o coral canta algumas estrofes em homenagem a ela, depois das recomendações dadas pelo rei, o convida para ir para a casa da mãe dela. Os judeus que defendem a interpretação alegórica afirmam que trata-se do segundo templo, a dispersão atual do povo de Israel, um período em que Deus sempre manifestou a sua misericórdia. Tá? Israel ora por sua restauração, pela vinda do Messias, a glória dos últimos dias. Os comentaristas cristãos interpretam essa passagem, esse momento, da maneira semelhante, referindo-se à igreja militante que anela a segunda vinda de Cristo. Tá? E então ele vai trabalhar nesse capítulo, né? Do capítulo 6 até o versículo 10, depois o capítulo 8, versículo 4, se trata exatamente disso que nós acabamos de abordar aqui. E não menos importante do que todos os outros comentários que fizemos aqui, nós vamos partir agora para a sexta divisão deste livro, que é a parte conclusória do livro de Cantares. Um cenário muda de Jerusalém para a cidade natal da noiva, onde é vista chegando à casa de sua mãe, apoiada nos braços do grande rei, que é o seu amado. E a pergunta que é feita é: quem é essa que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? No cenário anterior vimos uma pompa de esplendor, e aqui se vê humildade e amor. Debaixo da macieira te despertei. O rei chama a atenção da noiva para uma árvore próxima à casa dela. Os maçoretas, falando desse texto, diz que aqui se trata da fala da noiva, mas a maior parte dos comentaristas cristãos afirmam que se refere ao rei. A passagem adquire relevância quando o texto é atribuído ao esposo. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens à sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. A noiva diz essas palavras enquanto se apoia nos braços do seu amado, do seu rei. Os intérpretes alegóricos veem aqui o encerramento da presente dispensação, a restauração de Israel à sua nação e a manifestação do Messias, tá? Então eu quero finalizar aqui a minha participação, né, desse comentário desta aula. Qual é o objetivo de nós estarmos trabalhando essa questão do livro de Cantares?
sendo ele dentro da categoria da divisão dos livros poéticos. Exatamente porque você tem uma compreensão melhor sobre o significado deste livro, que você tem um ponto de partida e compreender que este livro ele tem interpretação alegórica, ele tem uma interpretação dentro de uma visão de uma tipologia, onde as comparações precisam ser feitas e aplicadas dentro do contexto, de maneira que este livro é um livro espiritual, que trata do relacionamento de Cristo com a igreja, que trata também do relacionamento de um casal, que é o Salomão e a Sunamita, e onde esse relacionamento traz para nós um vislumbre dentro de uma tipologia bíblica de que ali também há um relacionamento entre Cristo e a igreja, um carinho que se demonstra entre Cristo e a igreja dentro desse relacionamento, dentro dessa visão. Tá? Então, para que você tenha em mente esse ponto de partida aí, para que você possa compreender de forma mais clara. E aí eu faço um convite aos irmãos a lerem o livro de Eclesiastes, ler o livro de Cantares, ler o livro de Provérbios, em especial esse que acabei de falar, Cantares de Salomão, que é um livro que requer uma atenção, principalmente para a compreensão e interpretação do texto. Eu já disse que nós temos poucas pregações dentro desse livro, e quando se tem, a maioria das vezes o livro é usado para palestrar, encontros de casais e coisas dessa natureza. Não que seja errado, mas uma pregação espiritual que envolve um relacionamento entre Cristo e a igreja, poucas são as pregações que nós temos ouvido nesse sentido. Fato é que o Senhor tem nos chamado para compreender melhor sua palavra e crescermos na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe os irmãos. Um abraço a todos. Aguardo os irmãos na próxima aula. Deus abençoe.